A noite caiu sobre o vilarejo, e o silêncio era cortado apenas pelo coachar dos sapos e pelo vento frio que passava pelas frestas da janela. Eu estava sentada na beira da cama, mas não conseguia relaxar. Meu peito pesava como se algo estivesse prestes a acontecer. A vida inteira aprendi a escutar minha intuição. E naquela noite, algo dentro de mim gritava: "Vá embora antes que seja tarde." O lampião tremeluzia, projetando sombras estranhas nas paredes de barro da casa. O cheiro forte de querosene se misturava ao café requentado. Mas eu não sentia fome. Desde cedo, havia algo de errado no ar. Antes do pôr do sol, ouvi os cachorros do vizinho latindo sem parar. Nunca latiram daquele jeito antes. Era um aviso que ninguém soube entender. Mas agora tudo fazia sentido. Foi então que ouvi as vozes, baixas, rudes, cheias de ameaça. Amanhã cedo ela não vai mais estar aqui. O sangue gelou nas minhas veias. Tem que ser hoje à noite. Meus olhos se arregalaram. Um frio subiu pela minha espinha. Meu coração começou a bater tão forte que eu tinha certeza que podiam ouvir lá fora. Eles estavam falando de mim, e eu sabia que se ficasse, estaria condenada. Meus pensamentos entraram em desespero. Eu não sabia quem eram aqueles homens, mas sabia do que eram capazes. Minha vida inteira passou diante dos meus olhos. Cada escolha, cada sacrifício, cada luta. E agora, tudo poderia acabar ali, naquela noite sem lua. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu precisava fugir. Mas cada movimento errado poderia ser fatal. Minhas pernas estavam fracas. Minha cabeça girava. Respirei fundo, tentando controlar o pânico. Não havia tempo para empacotar nada. Peguei apenas meu chale e, num impulso, escondi uma pequena faca na cintura. Se eu tivesse que lutar, lutaria. Mas minha única chance era sair sem ser vista. Pela porta dos fundos? Pela janela? Eu não sabia. Mas uma coisa era certa. Eu não podia mais ficar ali. Me aproximei devagar da janela, ficando escondida na sombra. Tudo parecia calmo do lado de fora. Calmo demais. Eles ainda estavam por perto? Ou já estavam esperando em algum canto escuro? O medo latejava dentro de mim. Lembrei das histórias que minha mãe contava, sobre mulheres que desapareceram sem deixar rastro. Agora, eu era uma dessas mulheres. O cheiro de terra molhada entrou pela janela. A chuva da tarde tinha deixado o chão escorregadio. Isso era ruim para correr, mas bom para apagar pegadas. Meus dedos tremiam ao tocar a maçaneta da porta. Meu coração martelava no peito, mas eu sabia que não podia hesitar. Ou eu saía agora, ou não sairia nunca mais. De repente, um barulho fez meu coração parar. Alguém bateu na porta. Meus pulmões travaram. Eu prendi a respiração, paralisada pelo medo. Quem estava ali? Se eu atendesse, talvez fosse a última coisa que eu faria na vida. Se ficasse em silêncio, eles poderiam arrombar a porta. Eu não tinha saída. Senti meus olhos se encherem de lágrimas, mas não deixei que caíssem. Eu nunca chorei de medo, só de raiva. E naquele momento, sentia os dois ao mesmo tempo. O pânico me dizia para me esconder, mas minha intuição gritava outra coisa. Se eu não saísse naquele instante, talvez nunca mais saísse viva. Minha decisão foi tomada. Meu corpo agiu antes da minha mente processar. Eu precisava correr, precisava viver, precisava fugir. Respirei fundo, prendi o choro e, sem pensar duas vezes, abri a porta. O vento frio da noite bateu no meu rosto. Meu coração disparou. A partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Meus pés tocaram o chão frio do lado de fora da casa, e um arrepio percorreu minha espinha. A escuridão da madrugada parecia mais densa do que nunca, como se tentasse me engolir. O vento gelado batia no meu rosto, mas o calor do medo queimava dentro de mim. Meu coração pulsava tão forte que eu mal conseguia ouvir qualquer outro som ao redor.
Eu precisava me mover. Precisava sair dali antes que fosse tarde. Mas enquanto corria descalça pelo quintal, cada passo trazia lembranças do passado, memórias que eu havia tentado esquecer. Tudo aquilo não estava acontecendo por acaso. O destino estava apenas cobrando sua dívida. Eu sabia exatamente o motivo de estar fugindo. Sabia por que aqueles homens me queriam morta. E, acima de tudo, sabia que, se sobrevivesse naquela noite, teria que carregar esse fardo pelo resto da minha vida. Foi há muitos anos. Eu era apenas uma moça ingênua, vivendo no interior, sem saber que o mundo podia ser tão cruel. Acreditei nas palavras erradas, confiei nas pessoas erradas e, sem perceber, me envolvi numa história que não era minha. O homem mais poderoso da região tinha uma sede insaciável de vingança. E, sem que eu soubesse, meu nome foi colocado no meio de um jogo sujo que eu nunca pedi para jogar. Naquela época, eu trabalhava como empregada na casa dele. Não sabia de nada. Não entendia as conversas sussurradas entre os patrões, nem os olhares tensos entre os empregados. Até o dia em que entrei no cômodo errado, na hora errada. Vi o que não devia ter visto. Descobri um segredo que não era para ser descoberto. E naquele instante, minha sentença foi assinada. Vieram os avisos. Pequenos sussurros nos corredores, olhares desconfiados. A sensação de que alguém sempre estava me observando. Depois, os acidentes. Objetos quebrados deixados no meu caminho. Uma cobra misteriosamente encontrada debaixo da minha cama. Era como se quisessem me lembrar todos os dias que minha vida estava por um fio. Mas eu não podia simplesmente desaparecer. Eu tinha pessoas que dependiam de mim. Uma noite meu mundo desabou. Uma mulher, que trabalhava na casa junto comigo, veio até mim apressada, os olhos arregalados de medo. Ela me segurou pelos braços e sussurrou com urgência. Corre! Corre agora, antes que seja tarde. Eu não entendi na hora, mas quando vi os homens chegando no portão, percebi que não havia mais saída. Meu destino estava selado. Eu fugi naquela mesma noite, sem olhar para trás. Deixei tudo para trás. Minha casa, meus poucos pertences, minha vida inteira. Passei anos vivendo na sombra, escondida, temendo cada batida na porta. E agora, tantos anos depois, o passado estava me alcançando novamente. Eu não sabia como eles me encontraram, mas sabia que não cometeria o mesmo erro de antes. Dessa vez, eu não esperaria até ser tarde demais. Minha respiração estava pesada enquanto eu corria pelo terreno lamacento, tentando não fazer barulho. Cada galho que se quebrava sob meus pés parecia um tiro no meio da noite. Eu precisava sair dali. Mas para onde? O mundo não era seguro para alguém como eu. Sempre haveria alguém disposto a me entregar. Sempre haveria alguém que sabia mais do que devia. Ouvi algo que fez meu sangue gelar. Passos. Eles estavam vindo. A luz de uma lamparina dançava ao longe, se aproximando rápido. Meu peito apertou. Eu não podia ser pega. Não dessa vez. Mas minha única saída era correr na direção da mata fechada, onde qualquer erro poderia me custar a vida. Eu tinha que escolher, enfrentar o desconhecido ou cair nas mãos deles. Fechei os olhos por um segundo e inspirei fundo. Eu escolhi viver. Sem pensar duas vezes, mergulhei na escuridão da floresta, sentindo os galhos cortando minha pele, a terra fria sob meus pés. O medo era meu único guia. Meu passado ainda estava me perseguindo. E eu sabia que essa fuga estava apenas começando. Se eu quisesse sobreviver, teria que ser mais forte do que nunca. A floresta me engoliu como uma boca faminta. O ar estava pesado, úmido, e o cheiro de mato molhado se misturava com o suor frio que escorria pela minha pele. Meus pés descalços afundavam na lama a cada passo, e os galhos secos cortavam minhas pernas. Mas eu não podia parar. O medo queimava dentro de mim, me impulsionando para frente. Eu só tinha uma escolha: correr,
Atrás de mim ouvi vozes. Homens gritando meu nome, chamando uns aos outros, se espalhando pela mata. O som das folhas pisoteadas e dos galhos se partindo sob suas botas ecoava por toda parte. Meu peito se apertou. Eles não desistiriam facilmente. Eles me queriam viva ou morta. Eu sabia que se caísse em suas mãos, nunca mais veria a luz do dia. Minha respiração vinha curta e irregular, e o cansaço começava a pesar no meu corpo. Minhas pernas doíam, cada músculo gritando por descanso. Mas o descanso significava morte. Segui mais fundo na mata, onde a escuridão era tão densa que eu mal enxergava a própria mão. Meus olhos precisavam se acostumar, rápido. Qualquer erro, qualquer tropeço, e tudo estaria acabado. Um barulho à minha esquerda fez meu coração parar. Alguém se aproximava. Me joguei atrás de uma árvore grossa, cobrindo a boca com as mãos, para abafar minha respiração. Segundos depois, uma sombra passou perto de mim. Muito perto. O homem segurava um facão, cortando os arbustos à sua frente. Seu olhar varria a escuridão. Ele estava me caçando. Meu corpo inteiro tremia. O suor escorria pela minha nuca, e eu tentava controlar o pânico. Se ele me visse, seria o fim. Meu coração batia tão forte que parecia que ele poderia ouvir. O homem parou por um instante, respirou fundo e murmurou algo que não entendi. Em seguida, continuou andando. Eu estava a 1 segundo de ser descoberta. Esperei até ter certeza de que ele havia se afastado antes de continuar. Me movi devagar, deslizando entre as árvores como uma sombra. Cada passo era uma decisão entre vida e morte. Mas eu precisava ir mais fundo, para longe deles, para longe de tudo. A floresta era meu único refúgio agora. Mas a floresta também era traiçoeira. O chão estava cheio de buracos escondidos, pedras soltas, raízes que se erguiam como armadilhas. Meu pé prendeu em uma delas, e antes que eu pudesse me segurar, meu corpo foi lançado para frente. Caí forte. A dor explodiu no meu joelho e senti o gosto de sangue na boca. Mordi a língua com a pancada. Eu não podia gritar. A dor era insuportável, mas eu não tinha escolha. Precisava me levantar. Engoli o choro, apertei os dentes e empurrei meu corpo para cima. Minhas mãos estavam cobertas de lama, meu vestido rasgado e sujo. Mas eu ainda estava viva, e enquanto eu respirasse, não deixaria que me pegassem. O silêncio voltou a reinar na mata, mas eu sabia que não duraria muito. Eles ainda estavam por perto. Eu precisava continuar, mas meu corpo começava a fraquejar. Minha cabeça girava de cansaço. Meu estômago vazio revirava. Fazia horas que eu não comia nada. Se eu desmaiasse ali, jamais acordaria de novo. No meio da escuridão vi algo. Uma luz, pequena, distante, quase imperceptível entre as árvores. Meus olhos se fixaram nela. Seria um abrigo? Alguém que pudesse me ajudar? Ou uma nova armadilha? Eu não sabia. Mas uma coisa era certa. Eu precisava tomar uma decisão. E rápido. A luz tremeluzia à distância. Um brilho fraco no meio da escuridão implacável da floresta. Meu peito subia e descia rapidamente. Minha respiração entrecortada pelo medo e pelo cansaço. Eu não sabia o que me esperava lá. Mas sabia que precisava de um abrigo. Minhas pernas estavam fracas. Minha cabeça girava. E a dor no joelho latejava como uma batida surda. Eu não podia continuar fugindo para sempre. Mas e se fosse uma armadilha? E se eles estivessem me esperando? O pensamento me fez estremecer. Podia ser um casebre, um rancho abandonado, ou até mesmo a fogueira de um grupo de viajantes. A questão era, eu arriscaria? Se ficasse ali, sozinha na mata, meu destino seria selado pelo cansaço e pelo medo. Mas se me aproximasse e fosse uma emboscada, estaria correndo direto para os braços do perigo. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Eu não cheguei até aqui para morrer de fome e exaustão.
Fiz uma promessa a mim mesma. Lutaria até o fim. O sangue em minhas veias ferveu com essa decisão. Com passos cuidadosos, comecei a me mover na direção da luz. Meu coração batia forte, como um tambor de guerra dentro do peito. Cada galho quebrado sob meus pés parecia um aviso do destino. Quanto mais me aproximava, mais meu corpo estremecia. A luz vinha de dentro de uma pequena casa de madeira. Uma cabana solitária no meio da floresta. Parecia velha, mas não abandonada. Havia fumaça saindo de uma chaminé improvisada. Alguém estava ali dentro. Alguém acordado. Minha boca secou. Quem seria? Um aliado? Ou um inimigo pior do que aqueles que me perseguiam? Encostei meu corpo contra uma árvore, tentando enxergar através da pequena janela. A luz vinha de um lampião pendurado no teto. No canto do cômodo, uma figura se movia lentamente, mexendo em algo sobre a mesa. Era um homem. Velho, magro, os cabelos brancos desgrenhados. Ele não parecia uma ameaça. Mas quantas vezes na minha vida as aparências já haviam me enganado? Meu corpo implorava por descanso. O frio já se infiltrava nos meus ossos e a dor em meu joelho aumentava. Eu não tinha mais escolha. Se ele fosse um homem perigoso, eu lutaria. Mas se fosse um simples morador, talvez tivesse um pouco de comida, um canto para eu descansar. Talvez por uma única noite eu pudesse respirar sem medo. Respirei fundo e avancei. Meus passos eram cuidadosos, mas minha pressa era maior. O chão rangeu sob meus pés. Antes que pudesse pensar, o homem dentro da cabana virou-se de repente. Meu corpo congelou. Ele segurava um facão na mão, os olhos pequenos e atentos me analisando pela janela. Fui descoberta. O silêncio durou até um segundo, mas pareceu uma eternidade. Eu não sabia se corria ou se ficava ali. Mas antes que tomasse qualquer decisão, o velho fez algo inesperado. Ele inclinou a cabeça para o lado, sem abaixar o facão, e disse com uma voz rouca: "Se veio atrás de abrigo, entre logo. Se for para me matar, tente a sorte." Meu coração parou. Ele sabia que eu estava fugindo. Engoli em seco. Cada instinto dentro de mim gritava para não confiar em ninguém. Mas a verdade era que eu precisava de ajuda. Meus joelhos fraquejaram, e antes que eu pudesse decidir qualquer coisa, meu corpo cedeu. Caí no chão, minha visão escurecendo aos poucos. A última coisa que vi foi a porta da cabana se abrindo e passos pesados vindo em minha direção. A escuridão me envolveu antes que eu pudesse reagir. Meu corpo estava exausto, minha mente à beira do colapso. Eu estava entregue ao desconhecido. E naquela noite, pela primeira vez desde que fugi, eu não sabia se acordaria novamente. A inconsciência me abraçou como um véu pesado. Tudo era escuridão e silêncio. Mas aos poucos, sons distantes começaram a romper aquele vazio. O estalo de lenha queimando, o farfalhar de roupas sendo mexidas, e uma voz baixa, rouca, murmurando algo que eu não conseguia entender. Eu estava viva, minha cabeça latejava e um gosto amargo dominava minha boca. Meus músculos doíam como se eu tivesse sido atropelada. A lembrança veio como um raio. A cabana, o homem velho, o facão e a porta se abrindo antes de eu desmaiar. Meu coração acelerou. Tentei abrir os olhos, mas minhas pálpebras pesavam toneladas. Respirei fundo e, com esforço, forcei meu corpo a despertar. A luz fraca de um lampião tremulava sobre mim. Eu estava deitada sobre um colchão fino, coberta por um cobertor grosseiro e com cheiro de fumaça. O calor da fogueira próxima tornava o frio da floresta um pouco mais suportável. Mas onde estava o velho? Forcei meu pescoço a se mover e o vi. Sentado em um banquinho de madeira, afiando calmamente seu facão. Sua expressão era fechada, dura, como a de alguém que já vira muitas coisas ruins na vida. Mas ele não parecia assustado, nem surpreso. Ele simplesmente esperava. Tentei me mover,
e a dor aguda no meu joelho me fez soltar um gemido. O velho ergueu o olhar. Se continuar se mexendo feito um bicho ferido, vai acabar pior do que já está, disse ele, sem parar de afiar a lâmina. Sua voz era grave, arranhada pelo tempo. Beba isso. Ele apontou para uma caneca fumegante ao meu lado. O cheiro forte de ervas e álcool subiu pelo meu nariz. Meu instinto gritou para não confiar, mas meu corpo pedia socorro. Meus dedos trêmulos seguraram a caneca e eu levei o líquido quente à boca. O amargor me fez fechar os olhos, mas o calor descendo pela garganta trouxe um alívio imediato. Eu ainda estava viva. Mas até quando? O velho me observava. Seus olhos pequenos e fundos pareciam me ler por dentro. Quem te persegue? A pergunta veio sem rodeios. Meu corpo enrijeceu. Eu não podia contar a verdade. Não sabia se ele era um aliado ou mais um inimigo disfarçado. Mas também não podia mentir completamente. Respirei fundo e olhei para ele. Homens perigosos. Minha voz saiu fraca, mas firme. Ele riu pelo nariz, um som curto e seco. Todo mundo que vem parar aqui tem uma história dessas. Ficamos em silêncio. O facão deslizou mais uma vez sobre a pedra de amolar, o som áspero ecoando no pequeno cômodo. Vai precisar de mais do que descanso para sair viva dessa mata, moça. Ele se levantou, guardou o facão na cintura e me lançou um olhar sério. Mas se quiser sobreviver, vai precisar aprender algumas coisas. Meu peito apertou. Ele não perguntou se eu queria ficar. Não perguntou se eu confiava nele. Ele apenas afirmou que minha vida agora dependia do que eu faria a seguir. A verdade era amarga, mas clara. Eu não tinha para onde ir. Não tinha ninguém para me ajudar. E gostasse ou não, aquele velho desconhecido era a única chance que eu tinha de continuar viva. O velho não esperou minha resposta. Ele sabia que eu não tinha escolha. Levantou-se do banquinho, pegou um pedaço de carne seca e jogou na fogueira, fazendo a gordura estalar no fogo. O cheiro encheu o pequeno cômodo e meu estômago roncou alto, denunciando minha fome. Eu não comia há horas, talvez dias. Ele soltou um riso curto e seco, como se divertisse com minha fraqueza. A fome ensina mais que qualquer homem. Pegou um pedaço da carne já tostada e o estendeu para mim. Minhas mãos tremiam quando peguei, mas não hesitei. Mordi com força, sentindo o sal e a gordura explodirem na minha boca. O sabor era áspero, mas era comida. E comida significava força. Ele me observava, atento a cada movimento meu. Se quiser sair viva dessa mata, precisa aprender a se virar sozinha. Sua voz era cortante, sem qualquer traço de piedade. O que você sabe sobre caça? Meu olhar encontrou o dele, e minha resposta veio na ponta da língua. Nada. Ele riu pelo nariz e se levantou, pegando um arco velho encostado na parede. O cabo de madeira estava gasto pelo tempo, e as cordas pareciam já ter visto melhores dias. Então vai aprender. Joguei o resto da carne na boca e tentei me erguer, mas a dor no meu joelho explodiu com força. Minhas pernas fraquejaram e voltei a cair no colchão. O velho me olhou com desdém. Se continuar assim, não dura mais uma noite. Eu sabia que ele estava certo. Meu corpo estava fraco, machucado, mas minha mente não podia ceder. Ele jogou um pedaço de pano na minha direção. Amarra esse joelho. A dor vai te acompanhar, mas pelo menos não vai cair feito um passarinho ferido. Fiz o que ele mandou. Apertei o pano ao redor do joelho com força, mordendo o lábio para segurar o gemido de dor. Eu não mostraria fraqueza. Não ali. O velho pegou um cantil e jogou para mim. O gosto da água misturada com álcool me fez engasgar, mas serviu para despertar meus sentidos. Eu precisava estar pronta. A noite ainda dominava a floresta quando ele abriu a porta da cabana e apontou para o nada. Se quiser viver,
precisa aprender a ler a mata. Cada folha, cada som. Tudo pode ser um aviso. Ou uma armadilha. Minha pele arrepiou. O vento gelado bateu contra meu rosto. E o cheiro da terra molhada me fez lembrar do perigo que ainda rondava lá fora. Tem olhos atrás de você, menina. Mesmo que não veja, eles estão aí. Ele não precisou dizer de quem ele falava. Os homens ainda estavam atrás de mim. Minha fuga não tinha terminado. Só estava em pausa. E eu não podia me dar ao luxo de relaxar. Se eu quisesse sobreviver, precisava me tornar mais esperta que eles. Mais rápida, mais forte. O velho jogou o arco aos meus pés. A primeira lição começa agora. O peso do cabo de madeira em minhas mãos me fez sentir pequena, frágil. Mas eu não podia ser frágil. Não mais. Segurei o arco, respirei fundo e encarei o homem à minha frente. Eu não confiava nele, mas precisava dele. E pela primeira vez, eu estava disposta a aprender a lutar. Naquela noite, sob o olhar severo do velho e cercada pela escuridão da floresta, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Eu não seria mais a presa. Eu seria a caçadora. O velho não me deu tempo para hesitar. Assim que amanheceu, ele me puxou pela mão e me levou até uma clareira na mata. O sol mal se erguia no horizonte e a névoa ainda dançava entre as árvores. Ele me entregou o arco e meu corpo estremeceu com o peso do desafio. Eu sabia que aquela seria minha única chance de aprender a caçar. Preste atenção, ele me disse, a voz grave ecoando na imensidão da floresta. Tudo aqui é caça ou caçador. Ou você aprende a caçar, ou morre sendo caçada. Ele olhou para a mata, como se a conhecesse em cada folha, em cada som. A primeira coisa que precisa saber é escutar. As árvores falam, o vento fala. Até o silêncio tem uma história. Fiquei em silêncio, tentando absorver suas palavras. Cada som da floresta me parecia um eco distante, mas ele falava como se soubesse o que cada barulho significava. Olhe para aquele arbusto. Ele apontou para um mato espesso, escondendo algo que eu não podia ver. Se você se aproximar sem fazer barulho, verá que ele vai se mexer. E quando isso acontecer, você já sabe o que fazer. A cada palavra, o velho parecia me transformar em uma sombra, uma presença na mata, invisível e rápida. Eu precisava ser rápida. O medo de ser vista, de falhar, de cair novamente nas mãos de meus perseguidores, me impulsionava a continuar. A necessidade de aprender, de sobreviver, ofuscava qualquer dúvida. Eu tinha que ser mais que simples carne e osso. Precisava me tornar parte da floresta. Ele me ensinou a reconhecer os sinais, o movimento das folhas, o som das patas nas árvores, o canto das aves que revelavam a presença de um predador. Você é uma caçadora agora. As palavras do velho se fixaram em minha mente. E por mais que minha cabeça estivesse cheia de dúvidas, uma coisa era certa. Eu precisava provar a mim mesma que podia fazer isso. Durante horas, praticamos em silêncio. Eu tentei e falhei. Tentei de novo e falhei mais uma vez. Mas o velho não teve piedade. Erros são parte do processo. E você não tem tempo para se lamentar. Ele disse, pegando o arco de volta, corrigindo minha postura. Eu sentia a frustração crescer dentro de mim, mas algo mais forte surgia. A determinação de não ser uma vítima. Por fim, quando o sol já estava se pondo e a dor nas minhas mãos era insuportável, ouvi o som familiar do movimento nas folhas. Algo se aproximava, furtivo. Eu olhei para o velho, que apenas acenou com a cabeça, dando-me sinal para agir. Não havia mais espaço para erros. Era agora ou nunca. Eu respirei fundo, mirei e puxei a corda com toda a minha força. O estalo da corda sendo liberada foi seguido pelo som de algo atingido. O barulho de um pequeno animal caindo no chão. Meu coração quase parou de bater enquanto corri na direção do som. Quando cheguei, vi o que eu havia acertado. Uma perdiz, ainda tremendo, mas caída.
A sensação de triunfo misturou-se com um calor estranho. Eu tinha conseguido. Eu era uma caçadora. O velho observava de longe, mas o orgulho nos seus olhos era claro. Ele não disse nada, mas o silêncio dele era o suficiente. Você aprendeu, ele disse finalmente após um longo momento. Eu olhei para o animal, agora minha primeira presa, e uma sensação de realização preencheu meu peito. Eu havia atravessado a linha entre a fragilidade e a força. A mata não me engoliria tão facilmente. Quando voltei para a cabana com a perdiz em mãos, o velho acendeu uma fogueira maior e a assou para nós. O cheiro da carne sendo preparada trouxe algo que eu não sentia há muito tempo: esperança. No fim daquela tarde, eu tinha mais do que apenas um alimento. Eu tinha uma nova vida. E a floresta, pela primeira vez, me parecia minha aliada. Quando a manhã chegou, não havia mais espaço para descanso. A floresta estava viva e eu precisava aprender a sobreviver nela. O velho não perdia tempo. Mesmo enquanto o sol ainda se erguia lentamente, ele me puxava para a beira da mata, onde a vida parecia pulsar em cada árvore, em cada folha. Agora é hora de aprender a se mover sem ser vista. A melhor caçadora não é a mais rápida, mas a mais silenciosa. Ele me disse com a mesma dureza em sua voz que sempre tinha. Ele se movia pela floresta com uma leveza impressionante, quase como se ele fosse parte do próprio terreno, suas botas não fazendo o menor som. Eu tentava segui-lo, mas cada passo parecia uma explosão, fazendo folhas secas se estilhaçarem sob meus pés. Você está sempre sendo observada, menina. Ele disse parando e olhando para mim com os olhos estreitos. De um jeito ou de outro, seus perseguidores não vão descansar enquanto você estiver viva. Suas palavras cortaram como lâminas afiadas. Não estava mais apenas fugindo de homens que queriam me capturar. Eu estava fugindo de algo muito mais profundo, da lembrança do que deixei para trás. Não pude deixar de pensar no que o velho disse. Você está sempre sendo observada. Eu havia me convencido de que estava livre, mas cada sombra nas árvores, cada som no vento, me fazia pensar que, a qualquer momento, o passado poderia me alcançar. O medo que parecia ter me deixado voltava como uma névoa, sufocando minha respiração, minha coragem. É hora de você enfrentar o que deixou para trás, o velho disse parando diante de uma clareira. Eu não sabia o que ele queria dizer, mas o tom em sua voz deixou claro que aquilo não era apenas sobre aprender a caçar. Era sobre algo mais profundo, algo que eu não estava pronta para enfrentar. Eu respirei fundo, tentando não deixar que as lembranças me derrubassem novamente. O velho me forçou a caminhar por aquela clareira. Não existe fuga para o que somos. Você pode correr daquilo que fez com os outros, mas não pode fugir de si mesma, ele disse. Cada palavra parecia um golpe. Eu não queria ouvir o que ele dizia, mas uma parte de mim sabia que ele estava certo. Eu não podia escapar de mim. Não mais. O silêncio de repente foi interrompido pelo som de passos pesados atrás de nós. Meu coração disparou e minha respiração se interrompeu. O velho se virou para mim, os olhos fixos. Fique calma, ele sussurrou, e antes que eu pudesse questioná-lo, ele já estava se movendo com a agilidade de um predador, se esgueirando para fora da clareira. O medo me paralisou. A presença na floresta se aproximava. Eu podia ouvir os passos, pesados e decididos, quebrando galhos secos, e eles estavam me buscando. Não era só um sentimento. Era uma certeza absoluta. Minha mente voltou para os dias antes de minha fuga, para os momentos de sofrimento e dor. Eu sabia quem eram aquelas sombras. Eles não haviam desistido de mim. Você acha que está escondida? O velho sussurrou. Ninguém está escondido na floresta. Aqui é cada um por si. Ele pegou a minha mão e me puxou rapidamente para o lado. O medo apertou ainda mais meu peito,
Mas o velho não me deixou perder o ritmo. Eu podia ver os caçadores se aproximando. Eles estavam mais perto do que eu imaginava. Eu sabia o que precisava fazer. Mas antes que pudesse me mover, uma sombra escura apareceu na clareira. A figura de um homem, familiar e ameaçadora. Eu congela. Não podia acreditar no que via. Era ele, o homem do passado, o homem que havia me feito fugir, o homem que eu pensava ter deixado para trás. Mas ali estava ele, no centro da minha vida. Mais uma vez, meu corpo ficou rígido como uma pedra. Eu não acreditava no que estava vendo. Lá estava ele, parado na clareira, com aquele olhar gélido e impiedoso. O homem do passado. Meu sangue gelou. As lembranças vieram à tona como uma enxurrada. A dor, o medo, as palavras ríspidas, o abuso. E aquela sensação de não ter saída. O velho, que antes parecia imperturbável, agora estava tenso. Ele colocou a mão sobre o cabo do facão, mas não se moveu. Esse homem, disse com calma, não veio para fazer amigos. A frase foi simples, mas carregada de uma verdade que me fez tremer. Ele sabia quem era o homem. Eu sabia quem ele era. E os dois sabiam que o reencontro não significava boa sorte. O homem à minha frente não disse uma palavra, mas seu olhar falou por ele. Ele me encarava como se fosse um animal abatido, algo que estava apenas esperando para ser capturado novamente. Eu sei que você está aqui, disse ele com uma voz rouca. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você ia voltar. Ele deu um passo em minha direção e eu senti a terra tremer sob meus pés. Você não entende, não é? O velho murmurou ao meu lado, ainda em silêncio, mas com um olhar que mostrava mais do que palavras poderiam expressar. Este homem é parte do que você deixou para trás, e ele não vai te deixar ir embora tão fácil. Eu senti um nó apertar na minha garganta. Era verdade. Não havia como fugir do meu passado, das escolhas que fiz e das marcas que ele deixou. O homem avançou mais um passo. Você sempre foi boa em fugir. Ele disse com um sorriso cruel. Mas não vai escapar de mim dessa vez. Cada palavra que ele proferia fazia o medo se espalhar dentro de mim. Mas ao mesmo tempo, algo mais começava a surgir. Uma chama de resistência. Uma vontade de não ser mais a vítima. Eu não iria permitir que ele me derrotasse novamente. O velho se adiantou, colocando-se entre mim e o homem. Ele estava em posição de ataque, mas o olhar dele era de pura concentração. Você a perdeu uma vez e não vai ganhá-la de novo. Ele disse, sua voz grave, quase como uma ameaça silenciosa. O homem parou por um momento, estudando o velho, como se avaliasse suas chances. O ar estava carregado de tensão. Eu podia sentir as sombras se aproximando. Não era apenas aquele homem que queria me pegar. Era o meu passado, o medo e o peso das minhas escolhas. Tudo estava colidindo naquele momento, e eu sabia que a batalha não seria apenas física, mas mental e emocional. Você já me roubou demais, eu disse com voz firme, mais forte do que eu esperava. Agora é minha vez de lutar. O homem sorriu de novo, mas dessa vez, o sorriso foi diferente. Você acha que pode me enfrentar? Ele disse, aproximando-se mais ainda. Sabe, sempre soube que você era fraca. Você não tem coragem. Aquelas palavras cortaram como lâminas, mas elas também acenderam algo dentro de mim. Eu não seria mais fraca. Não seria mais a mulher que fugia. Ela tem coragem suficiente para acabar com você, disse o velho com firmeza, seus olhos agora fixos no homem, prontos para a apuração. E é melhor você sair enquanto pode. Eu vi o homem hesitar por um momento. O velho, com toda sua experiência e sabedoria, estava preparado para a luta. Mas não foi ele que me fez lutar. Foi o peso do meu próprio passado, a dor que eu carregava. O homem deu um passo atrás, olhando-me uma última vez com desprezo. Isso não acabou, ele rosnou,
antes de desaparecer na floresta, assim como havia surgido. Mas eu sabia naquele momento que algo dentro de mim tinha mudado. Eu não seria mais refém do meu passado. Eu havia enfrentado meus demônios e pela primeira vez, parecia que finalmente eu estava livre. A floresta estava em silêncio após a partida do homem e o alívio em minha mente era quase palpável. Mas a luta não havia terminado. Eu sabia disso. O velho, ainda tenso, olhou para mim com um ar de aprovação, mas também de advertência. Você se saiu bem, mas o pior está por vir. Ele não precisava dizer mais nada. As palavras pairaram no ar, e eu sabia que a paz era apenas temporária. A mata parecia mais densa agora, e mesmo o som das aves cantando no alto das árvores parecia um pouco mais distante. O que eu havia enfrentado não era apenas uma pessoa, era o peso de toda uma vida de fugas, traumas e perdas. E o velho tinha razão. Não importa o quanto você corra, o passado sempre encontra uma maneira de te alcançar. Eu estava começando a entender o que ele queria dizer. Quando voltei para a sua cabana, a sensação de vazio dentro de mim parecia maior do que nunca. Não era só a dor física que me consumia. Era a sensação de estar perdida, de ter sobrevivido a tudo, mas não saber exatamente o que significava viver. O velho havia me ensinado a caçar, a me defender. Mas ninguém podia me ensinar a viver com o que eu carregava dentro. O fogo na lareira crepitava baixo, e eu me sentei em frente a ele, observando as chamas dançarem. O que acontece depois? Perguntei ao velho, mais para mim mesma do que para ele. Ele olhou para mim por um instante, e então respondeu como se as palavras já estivessem esperadas. O que acontece depois é você decidir o que fazer com sua vida. A luta não acaba com uma vitória. Eu sabia que ele estava certo. Vencer a batalha não significava ter vencido a guerra. Era difícil entender isso, porque a guerra que eu tinha travado com o homem que agora estava perdido na floresta não era nada comparada à guerra interna que eu carregava. Os fantasmas da minha vida, da minha infância, das minhas escolhas. Nada disso se apagava com a fuga. Eu teria que aprender a conviver com eles. As noites seguintes foram solitárias. O velho não falava muito, mas a presença dele me dava um tipo de consolo, mesmo que fosse enigmática e distante. Eu não me sentia mais sozinha, mas ainda não sabia como preencher o vazio. Cada dia era um teste de resistência, de paciência e de aprendizado. Eu estava me reconstituindo peça por peça, como uma casa destruída sendo reconstruída. Em uma tarde, quando o sol ainda estava alto no céu e a fumaça da fogueira já se dissipava pela mata, o velho me olhou de maneira diferente. Você pode ser mais do que uma sobrevivente. Ele disse com uma leveza que eu não esperava dele. Aquilo me pegou de surpresa, mas as palavras continuaram a ecoar dentro de mim. Você pode escolher ser algo mais do que a sombra que fugia de si mesma. Eu não sabia o que isso significava, mas o velho havia plantado uma semente em minha mente. Mais do que uma sobrevivente. Eu repetia para mim mesma, enquanto observava as sombras da floresta dançando à medida que o vento as tocava. O medo já não dominava tanto meus passos, mas o peso da responsabilidade sobre meu próprio destino parecia mais real a cada dia. O medo não vai embora. Eu sabia disso agora. Ele nunca desaparece completamente, mas aprende-se a conviver com ele, a deixá-lo de lado quando necessário. Eu comecei a compreender que a verdadeira liberdade não estava apenas em escapar dos outros ou das situações, mas em conseguir dar o próximo passo, sem que o medo tomasse conta. A verdadeira liberdade estava dentro de mim. Quando o sol se pôs e a escuridão envolveu a cabana, eu me sentei sozinha com a cabeça erguida, olhando para as estrelas que começavam a surgir. Eu havia encontrado algo mais importante do que a fuga. Eu havia encontrado a capacidade de escolher. E naquele momento, com o passado ainda pesando sobre meus ombros,
Eu sabia que poderia enfrentar o futuro. Não com medo, mas com coragem. Eu renascia na solidão, mais forte do que jamais imaginei ser. E assim, minha história chega ao fim. Se você se emocionou, se algo tocou seu coração, me conta nos comentários o que achou. Eu adoraria saber como essa história ressoou com você. E, se acha que alguém precisa ouvir, compartilha. A vida é feita de encontros, e cada palavra pode fazer a diferença. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Juntos, seguimos aprendendo e recomeçando, sempre com coragem.